Olá, já há muito tempo não fazíamos vídeos e finalmente vou fazer o vídeo sobre as avencas que tive tantos pedidos, peço desculpa, mas só agora é que tive a oportunidade de fazer. As avencas são uma espécie de fetos, tal como os fetos também se multiplicam por esporos, não têm flores nem frutos. Os esporos são assim, aparecem umas pintinhas na parte de baixo das folhas, quando as folhas já têm alguma idade, e são plantas que as nossas avós, tal como os fetos, tinham em casa. São plantas, as pessoas têm muitas dificuldades em ter as avencas, eu confesso que elas aqui em casa se dão bastante bem, não sei muito bem porquê, portanto vou explicar como é que eu as cuido e em que condições é que elas se devem desenvolver. Elas, para além disso, são plantas muito místicas, não é? Dizem, quem acredita, que elas protegem-nos do mau olhado e até se aparecer alguém com más energias, elas chegam a morrer. Não sei se é verdade ou não, mas pelo simples não, eu gosto de ter em casa todas estas plantas que nos dão sorte, como as espadas de São Jorge, a planta do dinheiro e as avencas. Elas são plantas de facto sensíveis. Elas são plantas epífitas, na natureza crescem agarradas às árvores, mas também aparecem em zonas frescas e úmidas. Elas gostam de muita claridade e detestam sol direto, detestam vento e zonas com correntes de ar. Portanto, em casa temos que as ter num sítio mais ou menos protegido, em que tenham muita claridade, nunca terem sol direto e elas gostam de umidade, mas não gostam de ser pulverizadas diretamente nas folhas. Portanto, se nós acharmos que elas estão secas, podemos criar uma nuvem de vapor pulverizando à volta, mas nunca diretamente nas folhas, que elas ressentem-se. Quando estão com sede, começam a ficar com as folhas moles, quebradiças e depois começam-se mesmo a partir e muitas vezes a cair. O que é que nós devemos ter em termos de substrato? Devemos ter cuidado. Eu vou aqui fazer uma plantação. Esta minha avenca, já aqui está plantada há uns tempos, está num vaso de plástico, que eu depois tenho neste caso exposto, até está no meu quarto. Ela nunca tem sol direto, mas tem realmente, o meu quarto tem muita luz à tarde e ela apanha muita luz. O que é que nós devemos ter cuidado? Ir rodando a avenca, tal como fazemos com todas as plantas, mas com os fetos e com as avencas devemos ter ainda mais esse cuidado, porque elas têm muita tendência a ficar feios na zona onde não apanham sol. Portanto, todos os dias rodar um bocadinho, ou todas as semanas, e como veem, ela está muito bonita. Que tipo de substrato é que eu utilizo? Utilizo um substrato rico em matéria orgânica, muito bem drenado, um substrato rico em tufo. Às vezes até misturo, como faço com as outras plantas epífitas, com os antúrios e até com as alocásias e com os fetos, junto um bocadinho de substrato para orquídeas. Agora vou transplantar esta, que é mais pequenina, para um vaso de barro, que eu gosto muito de usar vasos de barro, neste caso plástico. Vamos então fazer a nossa camada drenante, pôr o nosso geotêxtil e depois colocar então o nosso substrato muito bem drenado, mas rico em matéria orgânica, porque são as coisas que ela gosta. Já temos aqui a nossa avenca plantadinha, agora vou regá-la. Que cuidados é que ela precisa? Vamos retirando as flores secas, as folhas secas, vamos rodando, ela não é muito exigente em termos de fertilização, mas podemos fertilizá-la na primavera e no verão, uma vez por mês, mais ou menos, para garantir que a sua parte aérea se desenvolve bem. Ela é uma planta rizomatosa, portanto é muito fácil de dividir. Dividimos uns raminhos que tenham um bocadinho de rizoma e é só plantá-la. E depois é ter atenção, eu acho que o mais importante nas avencas é o local onde nós as colocamos. E muitas vezes as pessoas não acertam à primeira. Ela gosta de um sítio com muita claridade, protegido de correntes de ar e de vento, e regas regulares. Elas detestam estar encharcada, mas também não aguenta segura. Portanto, a rega com a avenca é uma coisa que nós temos que ir aprendendo a fazer. Mas, de resto, é uma planta facílima de ter. Lembro-me, minha avó tinha sempre muitas em casa e até na rua. Elas também se dão muito bem no exterior, portanto, também as pode ter no jardim, na varanda ou no terraço, desde que seja uma zona que não tenha sol direto, porque isso é que elas não gostam. E, de facto, estas folhinhas pequeninas, muito recortadas, ela tem realmente é muito bonita e é uma planta que enche muito bem o espaço, é muito levezinha e misturada com plantas de folha grande e mais matizadas, cria de facto um conjunto muito bonito. Agora o próximo vídeo vou fazer sobre
uma planta que eu preciso dividir e, portanto, vou aproveitar por dividi-la e por falar sobre ela, que é uma planta que as pessoas também gostam muito, a Pileia peperomioides, ou planta chinesa do dinheiro, ou planta panqueca. Portanto, não percam, ainda esta semana vamos ter outro vídeo, ou esta semana ou para a próxima, para não estar a prometer uma coisa que depois não cumpro, vamos ter um vídeo sobre a Pileia. Mandem sugestões, dúvidas, que eu tenho todo o gosto em responder. Obrigada!